Olá, pessoal! O nosso trabalho para a matéria de Operações Unitárias 2 foi um trocador de calor de carcaça e tubos projetado para resfriar suco de laranja concentrado. Nosso grupo é formado pela Adrize, Crislaine, Dayana e Maria Paula. Os trocadores de calor são equipamentos que auxiliam a troca de calor de fluidos com diferentes temperaturas, além de evitar a mistura entre os dois fluidos. Nos trocadores de calor, a transferência de calor se dá por condução, na parede que separa os dois fluidos, e por convecção em cada fluido. Os trocadores de calor podem ser categorizados de acordo com o tipo de construção e perfil do escoamento. Dentre os diversos trocadores existentes no mercado, o trocador tipo casco e tubo é o mais empregado nas indústrias. Trocadores de calor tipo casco e tubo são frequentemente utilizados devido ao baixo custo de fabricação e facilidade operacional. São vasos de pressão constituídos de um feixe de tubos paralelos envolvidos por um casco, por onde circula um dos fluidos da troca térmica. No casco, existem carretéis e cabeçotes para promoverem a entrada, retorno e saída do outro fluido circulante. O objetivo do trabalho, então, foi analisar um trocador de calor de casco e tubo não utilizado por uma fábrica de alimentos. Verificar também a possibilidade de aproveitamento do equipamento para resfriar suco de laranja concentrado. Além disso, identificar se o fluxo de calor é suficiente para atender a demanda calórica para resfriamento do suco e se o conjunto de condições permite ter uma temperatura de saída da água dentro do limite aceitável. Para a resolução do problema, os dados iniciais do suco de laranja concentrado, o fluido quente, são os apresentados a seguir. A vazão máxima do suco de laranja concentrado é de 8.000 kg por hora. A temperatura inicial é de 90 graus Celsius. A temperatura final, 40 graus Celsius. E o Brix da solução é 65 graus Brix. Os dados iniciais da água, o fluido frio, são os seguintes: temperatura inicial de 8 graus Celsius e a temperatura limite de 38 graus Celsius. Na tabela 1 é apresentadas algumas características dos equipamentos, principalmente dos tubos e da carcaça. No caso, diâmetro interno, número de chicanas, a espessura das chicanas, resistência térmica externa, entre outras características. É relevante falar sobre o tipo do material para encontrar a condutividade térmica, rugosidade e resistência térmica. Os aços inoxidáveis são ligas ferrosas que apresentam elevada resistência à oxidação nos mais diversos meios, em especial na atmosfera. Esta resistência se dá devido à camada passivadora muito fina e aderente, formada na superfície do aço devido à presença do elemento cromo em teor de 12% em peso ou superior na composição do aço, que na presença do oxigênio se oxida e forma a camada protetora de óxido de cromo. A resistência à corrosão e a faixa de passividade dessas ligas podem ser ampliadas se adicionados elementos de liga como molibdênio, níquel e nitrogênio à estrutura. A escolha do aço inoxidável é por possuir praticidade, ser resistente a altas temperaturas, ser de fácil manutenção e é amplamente utilizado nas indústrias alimentícias, pois seu material de baixa rugosidade facilita a limpeza do equipamento. Para encontrar as propriedades físicas dos fluidos, calcula-se que as temperaturas médias do suco de laranja concentrado foram avaliadas em temperatura média igual a 65 graus Celsius. Já as propriedades da água de resfriamento foram avaliadas em temperatura média igual a 23 graus Celsius. Antes, vamos calcular a temperatura final da água, pois foi dada a temperatura de entrada e temperatura limite. Aqui, então, iremos encontrar a temperatura média entre as temperaturas de entrada e saída do fluido dentro do tubo, o suco de laranja, para encontrar as propriedades físicas do fluido. Na tabela 2, apresentamos algumas propriedades físicas do suco de laranja, como capacidade calorífica,
densidade, viscosidade e a condutividade térmica. Todos esses dados foram obtidos a partir das referências apresentadas abaixo da tabela. Agora, iremos encontrar a temperatura média entre as temperaturas de entrada e saída do fluido dentro do casco, a água, para encontrar as propriedades físicas do fluido. No caso, a temperatura média encontrada foi de 22 graus Celsius. Aqui, nesta tabela, apresentamos as propriedades físicas da água, que é o fluido de resfriamento. Mostramos a capacidade calorífica, densidade, viscosidade e condutividade térmica. A referência para os dados obtidos estão abaixo da tabela. Com os dados obtidos, iniciamos então os cálculos para o suco de laranja nos tubos. Inicialmente, calculamos a área de escoamento de um tubo e obtivemos então 0,0013 metros quadrados. Também calculamos a velocidade média e encontramos o valor de 1,575 metros por segundo. Também calculamos o número de Reynolds para caracterizar o escoamento no interior dos tubos. Se o número de Reynolds for menor do que 2.300, é considerado escoamento laminar, mas se for maior do que 10.000, é um escoamento turbulento. Nos nossos cálculos, obtivemos o valor de 52.607,1. O número de Prandtl também é calculado, pois esse número relaciona a distribuição da velocidade com a distribuição de temperaturas. Aqui obtivemos 4,2062 como valor para este número. Agora apresentamos os cálculos para a água de resfriamento na carcaça. Inicialmente calculamos o espaço entre as chicanas e obtivemos o valor de 0,05724 metros. O espaço efetivo entre os tubos é calculado a partir da fórmula apresentada no slide e obtivemos como 0,0063 metros. A área de escoamento na carcaça, obtivemos o valor de 0,00288 metros quadrados e a vazão mássica por área, tivemos o valor de 1.157,41 kg por metro cúbico por segundo. Também tivemos que calcular o número de Reynolds para a água. No caso, deu 22.904, considerado um escoamento turbulento. E o número de Prandtl, que obtivemos o valor de 6,53. Também calculamos os coeficientes convectivos. Para o coeficiente de convecção do suco de laranja nos tubos, obtivemos o valor de 5.135,56 quilocalorias por hora metro quadrado Celsius. Para o coeficiente de convecção da água de resfriamento na carcaça, obtivemos o valor de 4.648,30 quilocalorias por hora metro quadrado graus Celsius. Para o cálculo da área de transferência de calor nos tubos, obtivemos a área como 7,2 metros quadrados. E para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor, obtivemos o valor de 1.014,62 watts por metro quadrado Kelvin. Realizando o cálculo das temperaturas nas paredes dos tubos, obtivemos que a temperatura na parede interna do tubo do suco de laranja foi de 47,55 graus Celsius e a temperatura na parede externa do tubo para a água de resfriamento foi de 39,55 graus Celsius. Os valores da viscosidade nas paredes dos tubos são apresentados aqui e serão utilizados na correção do cálculo dos coeficientes convectivos futuramente. Para a viscosidade do suco, tivemos o valor de 0,00054 kg por metro segundo. E a viscosidade da água, encontramos 0,0009369 kg por metro segundo.
Assim, calculamos o coeficiente corrigido de convecção do suco de laranja nos tubos e o coeficiente corrigido de convecção da água de resfriamento na carcaça, obtendo então 5.135,56 watts por metro quadrado Kelvin para o suco de laranja e 5.390,90 watts metro quadrado Kelvin para a água de resfriamento. Também calculamos o coeficiente global corrigido, obtendo então 1.046,08 watts por metro quadrado Kelvin. Aqui apresentamos os cálculos da diferença média logarítmica de temperatura. O cálculo de ΔT quente obtivemos 54 graus Celsius. Para o cálculo de ΔT frio, obtivemos 32 graus Celsius. E a diferença média logarítmica de temperatura, obtivemos 42,05 graus Celsius. Para o cálculo do fator de correção térmica da diferença média logarítmica de temperatura, consideramos que TE e TS são minúsculos, são a temperatura do fluido frio, e TE e TS maiúsculos são a temperatura do fluido quente. Para o fator P, encontramos o valor de 0,61 de eficiência térmica. Para o fator R de relação de carga térmica, obtivemos o valor de 0,56. E o número adimensional auxiliar, obtivemos o valor de 0,61. Para o cálculo do fator de correção térmica, inicialmente calculamos o valor de R e P. O valor de P é encontrado no eixo X do gráfico, e o valor de R são as linhas dentro do gráfico. Assim, cruzamos esses valores e obtemos o valor do F, igual a 0,90. No cálculo do calor que o equipamento consegue transferir, obtivemos que o calor foi de 285.040 quilocalorias por hora. Daí, para o teste de capacidade, que é a margem de segurança, fazemos os cálculos apresentados no slide. Também foram realizados alguns cálculos adicionais. Para o cálculo da perda de carga dos tubos, foi necessário calcular o fator de fricção dos tubos pela equação de Churchill e encontramos o valor de 3,90. Depois, então, foram realizados cálculos da perda nos trechos retos, cálculo da perda nos retornos, cálculo da perda total nos tubos e o teste da velocidade econômica. Com o valor do fator de fricção na carcaça obtido através de dado de gráfico, sendo 0,027, foi calculado então a perda na carcaça, obtendo assim o valor de 196,076 aproximadamente. Os trocadores de calor são equipamentos de extrema importância para o setor de engenharia, sobretudo para as indústrias de alimentos. Um desafio para o engenheiro de alimentos é desenvolver equipamentos capazes de realizar troca térmica de maneira eficiente e economicamente viável. A temperatura de saída proposta no projeto foi de 36 graus Celsius, com uma vazão de 12.000 kg por hora. Taxa de transferência de calor igual a 333.288 quilocalorias por hora, que se encontra dentro do limite aceitável e uma velocidade econômica de 1,57 menor do que 2 metros por segundo. Nesse sentido, conclui-se que o trocador de calor analisado pode ser aproveitado para o resfriamento de suco de laranja concentrado, uma vez que atende à demanda calórica do processo e está dentro dos limites de segurança e economia para o seu funcionamento.
Aqui apresentamos as referências utilizadas neste trabalho.